Amados e amadas de Deus, amor e misericórdia, meu nome é Gleison Matos, eu sou membro fundador da comunidade Mãe de Misericórdia, aqui de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Nos vídeos anteriores nós tratamos de dois temas muito polêmicos entre católicos e os nossos irmãos separados. É correto pedir a intercessão dos santos? Deus proíbe a confecção de imagens? Se essa é a sua dúvida e você ainda não assistiu esse vídeo de formação, estarei deixando um card aqui em cima com o link do primeiro vídeo para que você fique por dentro dos nossos vídeos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a, desde já, a se inscrever no nosso canal. Aqui abaixo do vídeo você vai ver a palavra inscreva-se. Portanto, clique e se inscreva. Ao lado dessa palavra você vai ver um sininho. Ative o sininho para você estar recebendo as notificações com os próximos vídeos. E se você está gostando, deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas sugestões e não deixe de dar aquele like. Isso é muito importante para nós. Nos vídeos anteriores nós tratamos desses assuntos usando principalmente a palavra de Deus. Porém, daqui para frente, além da palavra de Deus, que é muito importante para nós, nós estaremos usando também algumas coisas da doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e alguns ensinamentos de alguns santos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos responder uma pergunta que é crucial. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida alguém fazer aquela grande pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E certamente você já ouviu as mais diversas respostas. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma pergunta muito parecida com essa e muito importante, e nós vamos trazer a resposta correta para vocês. Meus irmãos e irmãs, dando sequência ao nosso vídeo de hoje, para os protestantes, a Bíblia veio primeiro do que a Igreja, e a Igreja é fruto da Bíblia. Porém, para nós católicos, a Bíblia é fruto da Igreja e é um instrumento a serviço da Igreja. E é daí que vem a nossa pergunta do vídeo de hoje. Quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro, melhor dizendo, a Igreja ou a Bíblia? Uma das alegações dos nossos irmãos separados é de que Jesus é a palavra de Deus, que Jesus é a palavra de Deus e que, portanto, Jesus antecede a Igreja e, por isso, a palavra de Deus vem antes da Igreja. E, realmente, eles estão certos ao dizer isso. E, neste ponto, até este ponto, nós católicos também concordamos com essa verdade, de que Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e de que Jesus antecede a Igreja nasce de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós podemos dizer que não existe igreja sem Jesus Cristo e que também não existe igreja sem a palavra de Deus. Então, nós podemos perguntar, se não existe a igreja sem a palavra de Deus, então estariam os nossos irmãos separados corretos? A igreja é fruto da Bíblia? Não. Fique ligadinho que nós já vamos explicar. A primeira coisa que nós devemos ter em mente, que uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a Bíblia. Eu não estou dizendo que a Bíblia não seja a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é muito mais abrangente do que a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus em si é muito maior, é muito mais ampla, é muito mais profunda e ecoa até os dias de hoje. Portanto, para nós, a Bíblia, como eu já disse, ela é um instrumento que contém também a palavra de Deus. Mas não é a única fonte de verdade. Outra coisa que nós também não podemos nos esquecer é de que Jesus não é um livro, Jesus é uma pessoa. Jesus é uma palavra que está viva, que se movimenta. Jesus Cristo não é um livro. Como nós acabamos de dizer, a igreja nasce da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Esta palavra não escrita, mas essa palavra que se fez carne. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão adormecido, a igreja nasce do lado de Cristo adormecido na cruz, esse lado que foi transpassado, aonde jorrou sangue e água como fonte de misericórdia. Ali nasce a igreja, tal qual como Eva nasceu do lado de Adão. Mas uma coisa é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como palavra de Deus, como verbo que se fez carne. Outra coisa são os cânones dos livros sagrados
que nós temos na Bíblia. Jesus Cristo, palavra de Deus, verbo que se fez carne, antecede a igreja. A igreja nasce de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é a palavra de Deus que se fez carne, o verbo encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nasce a igreja a partir dele. Outra coisa é a palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras da Bíblia. Esta é posterior à igreja. A questão é, Jesus veio, pregou, evangelizou, ensinou, foi até o Calvário, foi crucificado, morto, sepultado, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. A partir de Pentecostes, nós vemos ali o início da igreja que sai em missão, e Jesus subiu ao céu e não deixou nenhuma linha escrita para nós. Para nós entendermos um pouco essa questão de quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja, nós vamos usar um pouquinho agora o Novo Testamento, para não ficar muito complicado esta nossa formação. Porque o Novo Testamento, composto por 27 livros, são os mesmos 27 livros que nós encontramos na Bíblia dos nossos irmãos separados. Existe diferença nas nossas Bíblias no Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento, os mesmos 27 livros que tem na minha Bíblia católica são os mesmos 27 livros que estão na Bíblia dos nossos irmãos separados. Sendo assim, se são os mesmos livros, nós podemos agora fazer uma grande pergunta que precisa de resposta. Se os livros são iguais, se são os mesmos livros, os mesmos 27 livros, quem é que foi que disse que esses 27 livros são palavra de Deus? Quem é que decidiu que esses 27 livros eram livros inspirados? Como é que foi que apareceram esses 27 livros? Bom, uma das hipóteses nós já podemos eliminar. Foi Jesus quem disse que esses eram livros inspirados. Essa hipótese nós já podemos descartar, porque como nós falamos agora há pouco, Jesus já havia subido aos céus e ele não deixou nenhuma linha escrita para nós. Ou seja, não foi ele que disse que esses eram os livros inspirados. E aí você pode ouvir alguém falar para você assim: não foi nenhuma mente humana, isso foi uma inspiração do Espírito Santo. Esses livros foi uma ação do Espírito Santo. Ok, até aqui nós concordamos. Mas essa ação do Espírito Santo aconteceu em quem? De quem o Espírito Santo se serviu para nos trazer essa verdade que esses livros são palavras de Deus? Quando a gente vê a Bíblia como nós temos hoje aqui, toda bonitinha, com capa, com zíper, com as referências para nós acharmos o texto mais rápido, nós não imaginamos como é que foi para que nós tivéssemos acesso à Bíblia, como nós a temos hoje. Às vezes a gente acha que a Bíblia apareceu prontinha, do jeito que nós a vemos, como vai dizer o padre Paulo Ricardo, né? Caiu de paraquedas com capa, zíper e tudo mais. Não foi assim, meus irmãos. Foi uma briga muito grande, muito ferrenha, que durou séculos. E aí nós já podemos ir descartando essa hipótese de que foi uma ação extraordinária do Espírito Santo em que todos estavam em comum. Não foi assim, não. Durou séculos de briga para definir o cânon dos livros que iam compor o Novo Testamento. De um lado nós tínhamos os gnósticos, que queriam colocar uma série de livros no Novo Testamento. Queriam colocar Evangelho de Maria Madalena e vários outros evangelhos que existiam, outros Atos dos Apóstolos, Carta de Barnabé, uma série de coisas, uma série de outros livros que nós temos hoje, através da Igreja Católica, como os livros apócrifos, que não são palavra de Deus, que contêm erros, mas que podem trazer para nós algumas informações para nós entendermos o contexto daquela época, algumas questões a respeito de datas. Porém, não foi tido como livros inspirados, e por isso são chamados de evangelhos apócrifos. Então, esses gnósticos queriam colocar uma série de livros no Novo Testamento,
mas graças a Deus isso não aconteceu. De um outro lado, nós tínhamos um outro grupo que era dos marcionitas, que eram discípulos que seguiam um herege chamado Marcião. Para Marcião, ele já pensava diferente dos gnósticos. Ele queria colocar pouquíssimos livros, não ia chegar nem perto dos 27 livros que nós temos hoje na Bíblia. Por exemplo, ele só aceitava o Evangelho de Lucas com algumas restrições e algumas cartas de São Paulo. Ou seja, para os marcionitas, nós teríamos poucos livros no Novo Testamento. Como nós estamos vendo, não foi algo fácil e, como eu já disse, durou séculos. Foram mais de 3 séculos de briga. Ou seja, não foi, como nós falamos aqui agora, aquela inspiração uniforme. Foi muita briga e muita confusão. Ou seja, nós tínhamos aqui agora 2 pontos de vistas completamente diferentes um dos outros. De forma extrema as diferenças. Então, se existia uma briga, se existia um caos, cada um tinha uma opinião, você sabe quem é que foi que bateu o martelo? De quais seriam os livros que iriam compor o Novo Testamento? No meio de toda essa briga e de toda essa confusão, coube à Igreja Católica Apostólica Romana, apoiada pela tradição, representada pelos bispos, bater o martelo e falar: estes livros são palavra de Deus e aqueles livros não são. E a igreja foi muito criteriosa, usou da história, usou da ciência para definir. Não foi uma coisa a bel prazer, não foi uma coisa, um sorteio que a igreja fez. Não, a igreja foi muito criteriosa, a igreja estudou, a igreja examinou e se serviu da tradição, que nós vamos falar muito ainda neste vídeo de hoje, como que a tradição é importante. E é por isso que nós não temos a Bíblia como única fonte da verdade. E já falando de tradição, nós precisamos lembrar que os primeiros cristãos, aqueles que estavam mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja subapostólica, que foram aqueles que não conheceram Jesus, mas conheceram os apóstolos, ou seja, aquela igreja dos primeiros séculos, eles viveram muito tempo sem ter acesso à Bíblia. Não existia Bíblia naquela época e nem por isso não existia igreja. Então, do que é que essas pessoas viviam? Essas pessoas viviam da tradição. Eles iam transmitindo verbalmente, eles iam pregando aquela palavra de Deus que era nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram passando de geração em geração de forma oral, o que nós chamamos de tradição, que a igreja vem trazendo para nós até os dias de hoje. Portanto, se nós temos a Bíblia, nós devemos a tradição que foi passada de geração em geração. Para que fique claro como que a tradição é importante e que a igreja viveu muito tempo sem ter acesso à Bíblia e nem por isso deixou de ser igreja, já existia a igreja atuante desde a época de Pentecostes, nós vamos ver que a primeira carta de Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E é claro que quando Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele nem sonhava com a Bíblia, ele estava escrevendo uma carta para aquele povo. Ele não imaginava que existiria uma Bíblia, ele nem sonhava que existiria uma Bíblia lá na frente. E essa carta, ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Ou seja, o primeiro escrito do Novo Testamento não é o Evangelho de São Mateus, como nós encontramos ali no primeiro livro do Novo Testamento. Ali não segue uma sequência cronológica dos livros que foram escritos primeiro. Não, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses no ano 50, por volta do ano 50 depois de Cristo. Esse período todo de tradição, e nós vamos abordar muito esse tema ainda, o último escrito do Novo Testamento foi o livro do Apocalipse, escrito por São João na ilha de Patmos, e ele foi escrito por volta do ano 100. Ou seja, do primeiro escrito do Novo Testamento ao último escrito do Novo Testamento, nós temos um período de 50 anos. Ou seja, 50 anos de Jesus até o primeiro escrito e agora mais 50 anos do primeiro escrito até o último escrito. Nós temos aí um período de 100 anos.
E você acha que depois que foi escrito o último livro do Novo Testamento, a Bíblia já estava pronta? É claro que não, meus irmãos. Como eu disse, eles nem imaginavam que isto viria a se tornar a Bíblia, que iria ter uma coletânea, que iria juntar todos esses livros, chamado Bíblia. Não, eles estavam escrevendo para as igrejas. Essas cartas, esses escritos, esses evangelhos estavam espalhados em diversos lugares. Não existia a Bíblia ainda. Esse princípio da sola escritura é totalmente alheio da nossa fé católica, daquilo que nos ensina a igreja. Por quê? A igreja viveu muito tempo sem que o povo tivesse acesso à Bíblia. A igreja nunca dependeu da Bíblia para ser igreja. O problema é que os nossos irmãos confundem uma coisa: palavra de Deus com Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus e ela é um instrumento. A palavra de Deus que antecede a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então foram por volta de 3 séculos de briga, e aí depois que se definiu, mesmo assim o povo ainda não tinha acesso à Bíblia. Mesmo depois que a igreja bateu o martelo de quais seriam os 27 livros que iam compor o cânon do Novo Testamento, o povo ainda não tinha acesso à Bíblia. Porque naquela época todos esses escritos estavam em pergaminhos. E era difícil fazer cópias. Era de forma manual. Não existia scanner igual nós temos hoje. Não existia impressora. Não existia computador. Então, mesmo depois que a igreja bateu o martelo, o povo ainda não tinha acesso a essa coletânea de livros, com 27 livros do Novo Testamento que nós chamamos de Bíblia. Então, mesmo depois que a igreja definiu esses 27 livros como livros inspirados, livros sagrados, um tinha uma carta de São Paulo, outra pessoa lá não sei aonde tinha um evangelho, e o povo não tinha acesso à Bíblia. Não era todo mundo, e assim foi por muito tempo. E como que nós temos acesso hoje a esses 27 livros? Porque a tradição da igreja veio trazendo isso de geração em geração, foi mantendo a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, foi mantendo essa palavra viva e acesa através da tradição, através da pregação do Evangelho. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se hoje nós católicos temos acesso à Bíblia, a esses 27 livros do Novo Testamento, tirando, o Velho, que isso aí pode ser assunto para um outro vídeo, se os nossos irmãos protestantes têm na Bíblia dele esses 27 livros como nós temos, nós devemos isso à tradição da Igreja Católica. Nós devemos isso aos monges católicos que fizeram um trabalho excepcional. Os pergaminhos iam se deteriorando, se decompondo, se desfazendo com o tempo, com as intempéries. O que é que eles iam fazendo, os monges católicos? Eles iam copiando tudo de novo para que aquilo não se perdesse. Um trabalho árduo, um trabalho demorado, meus irmãos. E tudo isso foi passado através da tradição. E aí nós vemos Martinho Lutero, que vem depois do ano de 1500, separa com a igreja, ele isola a igreja, ele despreza a igreja e lança o seu princípio da sola escritura. Somente a escritura. E ele fala assim, vamos colocar agora a Bíblia na mão das pessoas. Todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus para que todos tirem as suas interpretações, tirem as suas conclusões. Irmãos e irmãs, é muito fácil falar que o povo, todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus. Depois que a Igreja Católica veio mantendo acesa essa palavra de Deus durante 1500 anos, sem que o povo tivesse acesso à Bíblia, como nós temos hoje. A igreja manteve durante 1500 anos a palavra de Deus sem que ela se perdesse de forma íntegra. É muito fácil lançar o princípio da sola escritura, de que todo mundo tem que ter acesso à palavra, sendo que os monges fizeram todo esse trabalho árduo.
E aí nós podemos perguntar, mas por que é que a Igreja Católica não colocou a Bíblia na mão do povo? Como eu disse, não existia impressora, não existia scanner, não existia computador. Existia pergaminhos e era um trabalho árduo. Mas antes de Martinho Lutero, existia um homem chamado Gutenberg que trouxe para nós a imprensa. E aí depois que existe a imprensa, de que nós temos hoje a capacidade, depois do ano de 1500, de imprimir as coisas, de que tudo ficou muito mais fácil depois que veio a imprensa, aí fica muito fácil para Martinho Lutero falar que todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Mas você que está assistindo esse vídeo pode estar um pouquinho abismado com tudo isso que eu estou falando e pensando assim, poxa vida, então a Igreja Católica despreza a Bíblia? A Igreja Católica não vê a Bíblia como algo maravilhoso? Será que o Gleison não gosta tanto da Bíblia assim? Não, meu irmão, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós católicos somos apaixonados pela Bíblia. Nós católicos sabemos que a Bíblia é um instrumento preciosíssimo que nós temos na nossa mão. Mas, como já foi falado várias vezes, um instrumento preciosíssimo. Para os protestantes existe a sola escritura, somente a escritura. Para nós católicos, nós temos um tripé de sustentação. Nós temos primeiramente a tradição, que veio trazendo tudo isso para nós ao longo dos tempos. E nós temos as escrituras e nós temos por terceiro o magistério da igreja. Então nós não temos esse princípio da sola escritura, nós temos esse tripé, a sagrada tradição, as sagradas escrituras e o sagrado magistério, que definiu para nós tudo isso que nós temos hoje, nesses 27 livros do Novo Testamento, como livros inspirados. Irmãos e irmãs em Cristo, se foi a igreja que definiu, existia uma confusão, existia divergência de pensamentos, existiam outros evangelhos, existiam outras cartas de São Paulo, existia um outro ato dos apóstolos. Se foi a igreja que definiu, e se são os mesmos 27 livros que estão nas Bíblias dos nossos irmãos separados, e eles acreditam que esses livros contêm a palavra de Deus, que são livros inspirados, e se foi a igreja que definiu, ou seja, em quem o Espírito Santo inspirou, aquela pergunta que a gente fez lá no início, o Espírito Santo inspirou a Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica, os bispos católicos. E é por isso que se os nossos irmãos têm esses 27 livros, eles têm que agradecer à igreja e eles têm que reconhecer a autoridade da Igreja Católica, queiram ou não, porque essa é a história desses 27 livros do Novo Testamento. Eles têm que reconhecer que a Igreja Católica foi inspirada pelo Espírito Santo. E não adianta falar para mim que a igreja dos primeiros séculos não era católica. Estude lá a história dos primeiros padres da igreja e você vai ver que a igreja nasceu católica. Você vai ver que já existia a Eucaristia desde a época dos apóstolos. Você vai ver que existia ali o colégio dos bispos, os diáconos, toda a hierarquia, toda a estrutura que nós vemos hoje na Igreja Católica. A igreja sempre foi católica. Você vai ver ali referência à intercessão dos santos. E meus irmãos e irmãs, Cristo está na igreja. Cristo está presente na igreja. E nós já provamos isso no vídeo anterior, que nós falávamos sobre a intercessão dos santos. E se você quer entender melhor que a igreja ela é fundamental, que ela é importante, que a Bíblia é fruto da igreja, assista esse vídeo, eu estarei deixando um card aqui com este vídeo da intercessão dos santos. E lá nesse vídeo nós vamos provar que Jesus está na igreja, que Jesus é a cabeça da igreja, né? E que nós somos os membros da igreja, nós somos os membros do corpo místico de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 108, vai dizer para nós assim: a fé cristã não é uma religião do livro, mas é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Vocês estão entendendo? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas é uma palavra escrita e uma palavra muda, né?
Agora, a fé cristã não é a religião deste livro. Nós temos esse livro como um instrumento, mas é a religião da palavra de Deus. Quando a gente fala que a Bíblia veio depois da igreja, nós não estamos querendo dizer menosprezar a palavra de Deus, como se a igreja estivesse acima da palavra de Deus. Não. A igreja nasce da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Esse livro aqui não é a palavra de Deus na sua totalidade. Esses livros que nós chamamos de Bíblia contêm a palavra de Deus e são importantíssimos para nós. Não entenda mal, eu espero que isso tenha ficado claro, eu espero que não haja dúvida no seu coração quanto nós católicos apreciamos e amamos a Bíblia. E agora eu gostaria que você aí na sua casa tomasse a palavra de Deus, você que tem condição, é claro, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, e por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçados a fé. Aqui Paulo está falando do evangelho que ele pregou. Irmãos, essa aqui provavelmente é o segundo livro escrito do Novo Testamento. O primeiro foi em 1 Tessalonicenses, que foi por volta mais ou menos do ano 50. Essa carta aos Coríntios foi escrita por volta do ano 52. Então, nós aprendemos também, através da história, através da ciência, que provavelmente Paulo morreu e ainda não tinha nenhum evangelho escrito. Os evangelhos que nós temos aqui foram escritos depois que São Paulo morreu. E aqui ele já está falando que ele pregava o evangelho. Mas onde é que ele leu se não tinha nenhum escrito? A tradição foi passando. E aí olha o versículo 3. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui ele já está falando do Velho Testamento, que não existia Novo Testamento. E aí no versículo 3, como nós lemos, eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Transmissão, tradição, foi passando de geração em geração. E se você pegar também 1 Coríntios 11, versículo 2, você vai ver assim, ó. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos-las transmiti. As instruções foram transmitidas ao longo dos séculos. Se a gente pegar agora, se nós pegarmos agora 1 Coríntios 11, agora versículo 23, nós vamos ler assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que eu o beberdes, fazei em memória de mim. São Paulo não estava lá na Santa Ceia. São Paulo não estava lá quando Jesus instituiu a Eucaristia. Porém, agora ele está narrando para nós tudo direitinho como que aconteceu. Se ele não estava lá, se não havia evangelho escrito antes da morte dele, como é que ele sabia? Transmissão, tradição passada, palavra pregada, palavra anunciada ao longo dos séculos. A tradição da igreja foi mantendo todos esses ensinamentos para nós católicos. E aí você vê a inspiração do Espírito Santo na igreja através da tradição que foi passada ao longo dos séculos. A igreja nunca dependeu da Bíblia para existir. Claro, sempre dependeu da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Através da palavra de Deus nasce a igreja. Está entendendo? Nós não somos contra a palavra de Deus. Mas agora nós estamos falando de uma palavra escrita. Nós estamos falando de um livro, de vários livros que compõem a Bíblia. Nós estamos mostrando para você que a igreja definiu quais seriam esses livros. Então, vamos resumir aqui agora. A palavra de Deus vem antes da igreja.
que é Jesus. A igreja nasce da palavra de Deus. Agora, os livros que compõem a Bíblia são posterior à igreja. Então, meus irmãos, nós não podemos aceitar esse princípio da sola escritura. A igreja vem antes, a tradição vem antes, aqui está a palavra de Deus, mas não na sua totalidade. Porque a palavra de Deus continua ecoando até hoje, porque o nosso Cristo é vivo. Ele ressuscitou e ele está na igreja. Assista ao vídeo que eu falei para vocês aí, nosso vídeo anterior, que eu deixei um card agora há pouco aí para você ter acesso. Cristo ainda atua na igreja, Cristo ainda trabalha através da igreja, fala através da sua igreja. E agora, meus irmãos, para nós fecharmos o nosso vídeo de hoje aqui do nosso canal com chave de ouro, eu queria ler para você e que você verificasse aí na sua Bíblia o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 24 e 25. Presta bastante atenção agora. Este é o discípulo que dá testemunho de todas estas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Ou seja, além daquilo que está aqui no Evangelho, ele está falando que Jesus fez ainda muitas outras coisas. Mas continua assim, ó. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Tá vendo, meus irmãos? Esse Jesus, ele fez tanta coisa que não está aqui tudo na Bíblia. Não está tudo aqui na Bíblia. Que se fosse escrita, não existia no mundo inteiro quem poderia conter esses livros que se deveriam escrever. Então a Bíblia não é a única fonte da verdade. É verdade, é palavra de Deus, é preciosíssimo, faz parte do nosso tripé, Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras e Sagrado Magistério. Mas não é a única fonte da verdade. Cristo fez muito mais coisa, Cristo continua fazendo muito mais coisa e falando muito mais coisa através da sua igreja, que é o seu corpo místico, ao qual ele é a cabeça. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse vídeo, a primeira coisa, deixa aquele like. Deixa aqui embaixo para nós os seus comentários, as suas sugestões de próximos temas. Nós, com a graça de Deus, pretendemos colocar um vídeo por semana, se assim Deus nos permitir. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, Comunidade Mãe de Misericórdia. Siga-nos também lá na nossa página no Facebook. Toda quarta-feira nós temos uma transmissão ao vivo da nossa Noite Mariana, onde tem pregação, efusão do Espírito Santo, momento de oração. Toda quarta às 19h30, por volta das 19h30, às vezes atrasa um pouquinho, para a gente ligar lá as aparelhagens de som. E aí nós temos lá na nossa página a transmissão ao vivo dessa nossa Noite Mariana, que é como se fosse um grupo de oração. E agora o mais importante, se você realmente gostou, se inscreva no nosso canal. Debaixo do vídeo aqui que você está assistindo, você vai encontrar uma palavrinha lá assim, inscrever-se. Clique nessa palavrinha, aceite. Do lado dessa palavra tem um desenho de um sininho. Clique no sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, você vai receber no seu celular ou no seu computador uma notificação de que tem um vídeo novo, tem uma formação nova aqui no nosso canal. E se você gostou muito, se foi útil para você, se esclareceu, se tirou as suas dúvidas, espalhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no seu Instagram, aonde você puder. Espalhe esse vídeo, porque se esse vídeo foi bom para você, pode ser bom para muitas outras pessoas, pode ajudar um irmão, uma pessoa que está com dúvida de fé, que está pensando em sair da Igreja Católica. Outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui nesse vídeo é que essas formações são para os católicos e são para aqueles que estão com dúvidas de fé, que querem conhecer um pouco mais da Igreja Católica. É claro que todos aqueles que quiserem assistir, mesmo que não sejam católicos, que sejam irmãos separados, protestantes, seja qual for a sua religião, seja bem-vindo ao nosso canal. É claro que eu sei que tudo que eu digo aqui nem sempre vai agradar todo mundo, mas a gente sabe que isso faz parte também, é o espinho da evangelização, e a gente sabe que tem pessoas que pensam diferente
e que não concordam, né? Por mais que a gente explique, por mais que a gente mostre, né? A gente entende isso. Quiser deixar também os seus comentários, a sua manifestação, nós não nos importamos. Mas o que eu quero deixar claro é que esse vídeo, apesar da gente tocar em assuntos polêmicos, apesar da gente ter que falar de algumas denominações, de algumas religiões, de algumas crenças, a gente expor alguns pensamentos contrários, não é com intuito nenhum de causar brigas, inimizades, de motivar o ódio, a inimizade, não é isso, de forma alguma. Mas existem dúvidas, e muitas vezes essas outras denominações, essas outras religiões acabam levando e pregando essas coisas para alguns católicos desinformados e levam essas pessoas, tiram essas pessoas da Igreja Católica. Então o meu trabalho aqui é assim como eles têm feito o trabalho deles de evangelização, que tem levado muitas pessoas que não têm uma base católica, uma boa formação católica. Eu também estou fazendo esse trabalho de conscientização, de evangelização. Eu espero que você tenha gostado. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir. E que Deus nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.